Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Os primeiros grupos de imigrantes europeus não portugueses que chegaram oficialmente no território brasileiro foram famílias suíças. Cerca de 260, vindas da região do Cantão de Friburgo para a Serra do Rio de Janeiro em 1820. Tratava-se de um projeto de ocupação do território e de europeização, promovido pela corte, com a chancela de Dom João VI, a época em que o Rio de Janeiro ocupou o posto de capital imperial. As terras do norte do que hoje é o estado de Santa Catarina, outrora habitadas por sambaquianos e depois por guaranis e ainda por algumas famílias portuguesas e africanas, as últimas em situação de escravidão e vindas da capitania de São Vicente, agora haviam sido entregues como dote ao príncipe de Joinville, por seu casamento com a princesa do Brasil, Francisca de Bragança. Das 25.000 léguas pertencentes ao príncipe de Joinville, ele cedeu 8.000 ao senador alemão Christian Matthias Schroeder, dono da Sociedade Colonizadora Hamburguesa. Em 1851, chegaram ali 75 suíços, 43 alemães e alguns pares de belgas, escandinavos, franceses e holandeses para fundar a colônia Dona Francisca, que, no ano seguinte, passaria a se chamar Joinville. Eu sou Sayonara Salum e este é o podcast Memória do Paladar Catarinense. A diversidade étnica é certamente uma das principais características do norte de Santa Catarina. Além das etnias já citadas, chegaram também à região colonos e imigrantes árabes, judeus, eslavos, espanhóis, franceses, italianos, latino-americanos e asiáticos, além dos fluxos migratórios de brasileiros que chegam à região também em virtude de sua vocação industrial. Isso irrompe uma explosão na variedade de técnicas e no conhecimento de ingredientes, especialmente temperos e especiarias. Cada etnia encontrou dificuldades específicas em sua adaptação. Há os que vieram absolutamente pobres, que possuíam apenas a força de trabalho como moeda. Mas havia também colonos estruturados, que detinham capital e tecnologias manufatureiras. Entre os eslavos, destaca-se a presença de russos, ucranianos e principalmente poloneses. Os poloneses que aqui chegaram entre 1869 e 1912 eram majoritariamente católicos, embora houvesse também protestantes, que inicialmente ocuparam a região de Brusque, no Vale do Itajaí, e depois espalharam-se pelo estado. A culinária polonesa é muito rica, marcada por ensopados, pastéis cozidos, geleias de mocotó e muitos preparos com ovos, batata, pepino, repolho e beterraba. A Polônia era cortada por rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente, por onde atravessavam mercadores que iam em busca do âmbar, de modo que as receitas polonesas receberam influências diretas da Ásia, no emprego de especiarias como páprica, cardamomo, canela e noz moscada, que conferem dulçor e picância ao tempero.
as tradições hebraicas e dos vizinhos eslavos, também acentuada, bem como técnicas de preparo da confeitaria francesa, o que dá uma enorme amplitude de sabores e feituras, que vão das mais rústicas às mais apuradas. Como exemplo, podemos destacar alguns pratos típicos das colônias polonesas, a começar pelo pierogi, que é um pastelzinho cozido feito com massa de trigo e geralmente recheado com ricota, batata, cogumelos, repolho ou embutidos e servido com molho de linguiça, nata e bolas de requeijão. O bigos, que é um tradicional prato de caçadores poloneses que consiste em um guisado de chucrute e repolho cru, cogumelos secos, ameixa seca, cebola, aromáticos, cortes de carne e embutidos, geralmente de origem suína ou bovina. O borscht, uma sopa que tem como base beterraba, batata e carnes, podendo levar ovo e repolho, e é servida com limão e nata. A kielbasa, uma linguiça suína ou mesclada bastante condimentada. O golobki, um charuto de carne moída enrolado com folhas de repolho. O chleb, que é uma broa de centeio, levedura, banha, ovos e sal. É comum também o pachek, que são rosquinhas ou bolinhos fritos ao modo de um sonho, recheados com nata ou doce de frutas da época. Na maior cidade do estado, Joinville, os traços da culinária alemã se sobressaem, principalmente por suas conservas, embutidos e bebidas fermentadas, compondo um guia gastronômico local que vai de requintados restaurantes, passando por bares e fornecedores familiares. Nos restaurantes, você poderá encontrar pratos típicos, como o Wiener Rostbraten, um fino corte de filé mignon grelhado depressa e servido com batata sauté, ervilhas e cebola palha. O Sauerbraten, que é o corte bovino chamado tatu, preparado no tempo de 8 dias, com cebola, pimenta, casca de toicinho e louro cobertos com leite coalhado, servido com molho de creme de leite engrossado com amido e nhoque de pão. O Kassler, uma bisteca suína defumada, o Eisenbach, joelhos de porco curados em salmoura, assados e servidos com batatas, chucrute e purê de ervilhas ou maçã, entre muitos outros. Nosso roteiro passa pelos botecos com potes de vidro gigantes, com conservas e cebolas, ovos e roll-mops, filés de peixes enrolados com a ajuda de um palito, tradicionalmente de aranque, mantidos na salmoura. Já nas confeitarias e panificadoras joinvilenses, você poderá se deliciar com tortas e doces típicos, como o strudel, geralmente de maçã, a Quarktorte, torta feita com ricota ou requeijão, a Mandeltorte, torta de amêndoas, além dos muito consumidos pães doces, a Kuka e o Schneck. Hoje vamos fazer o chucrute. O chucrute é um preparo milenário que alimentou os trabalhadores da muralha da China e de lá foi trazido ao Ocidente. Há também relatos da elaboração do chucrute e seus benefícios à saúde em passagens de Hipócrates. Trata-se, além de tudo, de um ingrediente comum às culinárias polonesa e alemã, como acompanhamento ou elemento de outras receitas, a exemplo das sopas goulash e capuchinhaque. Para fazer nossa receita, você vai precisar de um repolho médio, branco ou roxo, 3 colheres de sopa de sal grosso e, se preferir, temperos a gosto. Geralmente se usa folhas de louro ou grãos de mostarda e pimenta do reino como condimentos. Higienize o repolho
e deixe secar bem. Depois de seco, corte-o em fatias finas. Em uma travessa, coloque o repolho cortado e acrescente o sal. Misture bem e aperte. Você notará que o repolho começará a soltar uma água. Esse líquido será a base da salmoura, onde o repolho ficará embebido. Deixe descansar por 10 minutos e volte a mexer. Amasse novamente até o repolho soltar bastante água. Se preferir, pode acrescentar temperos nesse momento. Em um recipiente hermético e já esterilizado, deposite o repolho e cubra com a salmoura. Deixe sempre o espaço mínimo de um dedo entre a salmoura e a tampa, sempre muito bem fechada, de modo a possibilitar uma boa fermentação. Guarde o recipiente em um local seco, arejado, escuro e longe do calor, por ao menos uma semana, e seu chucrute estará pronto. Fechado e bem conservado, pode durar por meses, mas após aberto, conserve-o na geladeira ou mesmo congele. Você também pode usar outras folhosas ou legumes para substituir o repolho, como a couve ou a cenoura. Bom apetite!